Olá, você vai assistir agora ao documentário Varginha, As Duas Faces do ET. Varginha, sul de Minas Gerais, Brasil. Era uma cidade como outra qualquer, até que um fato mudaria a vida de alguns moradores e da cidade para sempre. Há 21 anos, a cidade de Varginha, no sul de Minas, foi palco da suposta aparição de extraterrestres. A imprensa do mundo inteiro se convergiu para este local. Fizeram uma varredura em todo o município. Muito se fala, porém pouco se sabe sobre a veracidade do que teria acontecido naquele janeiro de 1996. O que se tem notícia é que houve 5 mortes inexplicáveis até agora no zoológico de Varginha e uma morte de um ser humano, até hoje também em condições completamente estranhas. Portanto, o que se vê é que o ET de bonzinho não tem é nada. O ufólogo Edson Boaventura Júnior faz parte do Grupo dos 7, a elite brasileira que há 21 anos foi investigar o caso diretamente em Varginha. Ele conta como iniciaram as investigações. Edson, o que aconteceu naquele janeiro de 1996 lá em Varginha? O caso Varginha, primeiramente, é um caso que a gente poderia reportar como um arquivo X do Brasil e é um dos principais casos brasileiros. Então, na noite de 19 para 20 de janeiro de 96, o casal Eurico e Oralina de Freitas, eles estavam lá na fazenda dele, a Oralina ela acordou e foi olhar pela janela porque ela viu um barulho, né, o gado correndo de um lado para o outro, e aí quando ela olhou para o céu, ela viu um objeto em forma de submarino. E logo em seguida ela resolveu chamar o seu marido e aí os dois passaram a observar aquele objeto passando lentamente sobre a fazenda em uma altura relativamente baixa, e na parte traseira desse objeto em forma de submarino soltava muita fumaça. Logo pela manhã, do dia 20 de janeiro de 96, o corpo de bombeiros, por volta das 10h30 da manhã, eles receberam uma ligação lá de moradores ali, que tinha algumas crianças também jogando pedras num animal que estava num barranco no Jardim Andere. Chegando no local, onde tinha também alguns moradores, eles desceram o barranco e capturaram, né, isso entre 10h30 e 11 horas da manhã, capturaram uma criatura bem estranha, a pele dela era marrom, os olhos vermelhos, tinha algumas protuberâncias na cabeça, e fazia um zumbido. Quando eles chegaram em cima do barranco, chegou um caminhão do exército, da ESA, e aí esse caminhão desceram alguns militares e falou: olha, a gente vai levar essa carga. E foi colocado a caixa dentro do caminhão da ESA, do Exército Brasileiro, e encaminhado para Três Corações. Após a sucessão de acontecimentos, na madrugada de 19 para 20 de janeiro de 1996, as meninas Liliane, Valquíria e Kátia foram as primeiras a avistar a suposta criatura. 3 garotas, a Kátia, a Liliane e a Valquíria, elas estavam voltando do trabalho delas e resolveram pegar um atalho por um terreno baldio que fica ali também no Jardim Andere, bem próximo esses 2 locais onde foi capturada a primeira criatura e onde as meninas viram. E entrando por uma picada, cortando o caminho pelo terreno baldio, as meninas viram agachado no canto do muro uma criatura também de mesmas características. Quando chegaram na casa da mãe da Liliane e da Valquíria, que é a Dona Luísa, e aí a Dona Luísa, juntamente com a Kátia, que era a mais velha das meninas, voltaram ao local e viram no local umas pegadas grandes com 2 dedos e sentiram ainda um cheiro que elas falaram que parecia amoníaco, alguma substância parecendo amoníaco, mas já não havia nenhuma criatura ali. Aqui é uma amostra do capim onde a criatura lá no Jardim Andere ficou em cima. Esse aqui é exatamente o capim daquela época. Foi retirado quantos dias após? Uma semana aproximadamente após. Então já tinha chovido e ele está na condição que foi encontrado. Algumas pessoas, né, relatam
que eles estavam ressequidos depois que aquela criatura passou por lá. Ninguém esconde o que não existe. Veja que o acobertamento persiste após 21 anos. Hoje permanece o mistério e inclusive o acobertamento. Quando eu falei que o caso Varginha é um arquivo X, é porque existe acobertamento, existiu ameaças também dos pesquisadores do grupo do 7, que eu faço parte. Nós fomos ameaçados, tivemos telefone grampeado. O caso Varginha, para concluir, é um caso excepcional, onde o acobertamento permanece até hoje, após mais de 2 décadas de investigação. As investigações ainda estão fluindo, mas tudo indica, assim, há um percentual muito grande que esteja relacionado sim ao fenômeno OVNI, de objetos voadores não identificados. Saiba o real motivo da não participação das principais testemunhas do avistamento da criatura no documentário Varginha, As Duas Faces do ET. Foi exatamente neste terreno, na rua Doutor Benvenuto Braz Vieira, no bairro Jardim Andere, em Varginha, que as meninas Valquíria, Liliane e Kátia viram uma criatura agachada perto do muro. A partir daí, a cidade de Varginha virou um pandemônio. Todos os ufólogos convergiram para cá, todos os pesquisadores da época, caminhões do exército, enfim, foi uma sucessão de eventos. Hoje, as meninas só falam sobre o assunto mediante pagamento de cachê. É por isso que elas não foram ouvidas nessa reportagem, porque o jornalismo investigativo sério não cabe lugar para pagamento de depoimento. O depoimento tem que ser espontâneo. Todas as pessoas que vocês vão ver nessa reportagem, ouviram nessa reportagem, elas simplesmente falaram espontaneamente. Falaram porque quiseram, elas não foram pagas para isso. Marta Tavares é irmã do soldado Marco Eli Xerezi. A morte dele completou 21 anos este ano, mas é como se fosse ontem. Veja o que ela tem a nos dizer. Marta, o seu irmão comentou alguma coisa com você, ainda quando ele estava na saúde perfeita, sobre alguma coisa anormal que ele tivesse visto durante o trabalho dele? Olha, eu com ele, a gente era muito unido. Segredo de irmão, essas coisas, a gente tinha uma convivência muito boa, certo? E o meu esposo, ele trabalhava numa empresa que ele recebia pelo banco. E eu desci com as minhas crianças pequenas e passei no ponto onde ele estava de serviço, que era o ponto de táxi. Aí falei para ele assim: Marquinhos, esse negócio desse terrestre aí é verdade? Aí ele, sentado, virou para mim e disse: Marta, isso aí vai dar muito pano pelas mangas. Pode esperar. Marta, qual foi a última palavra que você ouviu do seu irmão? Marta, procura o médico, vê o que eu tenho, eu quero saber o que eu tenho. Marta, como morreu o seu irmão? Meu irmão morreu após a captura do ET, 20 dias após. E ele estava internado já faziam 4 dias. Ele foi para o CTI no 4º dia, deu entrada às 7 horas da manhã, vindo a falecer às 11h45. E por que você fala assim com tanta certeza que foi em decorrência disso? Seu irmão tinha uma boa saúde? Com certeza, ele já tinha feito uma prova, já tinha passado, ia para Belo Horizonte em março para fazer o curso de sargento em Belo Horizonte. E a saúde, tanto física, mental, patológica, estava tudo ok. Então você atribui a morte dele a esse contato que ele teve com a criatura? Correto, exatamente. Marta, me parece que você começou uma espécie de batalha para conseguir as informações sobre o estado de saúde de seu irmão no hospital, não é isso? Isso mesmo, procurei o Dr. René Tamburini e ele me informou que meu irmão estava com uma hernia de disco. Com o passar dos dias não houve melhora, o quadro se agravou, meu irmão foi para o CTI. No CTI, o Dr. Alberto Severo, que era o plantonista do CTI, pediu para que a gente comprasse um antibiótico pelo nome de Vancomycin. Nós saímos e fomos comprar o remédio. Meu irmão entrou em óbito às 11h45, não dando tempo de fazer uso da medicação. E o Dr. Alberto Severo pediu, explicou para a gente que seria, se a gente pudesse fazer o velório o mais rápido possível, seria o ideal. Só que eu e um outro irmão meu, a gente não aceitou. Pedimos que fosse feito autópsia. De início, para nós, a autópsia foi negada. Tivemos que ter uma intervenção do delegado de polícia, Dr. João Pedro, que deu autorização para que fosse feita a autópsia. Aí foi feita a autópsia
E nessa autópsia, depois foi levado o corpo do meu irmão para casa da minha mãe e ele estava com a cabeça enfaixada devido à retirada de cérebro para estudo, para autópsia. Há 21 anos, as autoridades queriam cobrar R$ 650 para que a família obtivesse o laudo da autópsia do soldado morto. Depois de um ano que eu teve uma coletiva na cidade, eu fui nessa coletiva. Aí nessa coletiva eu denunciei que eu não tinha recebido o laudo da autópsia, porque eu ia buscar o laudo da autópsia, há 20 anos atrás eles me pediam R$ 652 para me entregar o laudo da autópsia. E a gente não tinha o dinheiro, não disponibilizava do dinheiro para pegar o laudo. Aí depois de um ano que eu vinha pegar o laudo. Tá, mas depois de um ano você pagou esse dinheiro ou depois dessa coletiva que você colocou a boca no mundo, na imprensa, eles te deram gratuitamente? Assim que eu terminei de falar nessa coletiva de imprensa que houve aqui lá no Estudo de Ufologia do Birajara, a Polícia Militar enviou para a casa da minha mãe a cópia da autópsia, faltando uma página. Aí depois eles me mandaram outra página que estava faltando. Você chegou a entrar na justiça contra alguém? Quando ele veio a falecer, eu entrei e dei início no processo como erro médico, acusando o médico porque ele tinha feito uma incisão na axila esquerda. Então, como eu ainda não sabia do fato ocorrido, ainda não tinha procedência para eu poder começar a brigar, eu entrei como erro médico, acusando os médicos. Tá, e algum médico especificamente ou hospital? Sim, os médicos sim. Tenente Robson Ferreira de Mello, que era o médico que tinha feito a cirurgia dele no quartel. Ele estava em qual hospital? Ele estava no Hospital Bom Pastor, foi transferido para o CTI do Hospital Regional. Você conseguiu fazer as visitas normais que um familiar faz a um paciente? Eu consegui porque eu brigava, eu entrava escondido dentro do hospital. E eu não me segurava, ninguém me segurava, eu entrava. Se eu não podia entrar na portaria, eu dava a volta e eu entrava. Agora, as minhas outras irmãs, não, minhas outras irmãs era regrado. Eu entrava. Se tivesse jeito de eu entrar pela maternidade, eu entrava, pelo pronto-socorro eu entrava, onde tinha uma porta que desse para eu sair lá onde ele estava, eu entrava. Entendeu? Eu entrava e pronto, acabou. Você nunca se conformou com essa maneira que ele morreu? De jeito nenhum. Isso de forma alguma. Não tem nem como conformar, até dia que é hoje. Mas agora vai sair a lei, agora cai a lei dos 25 anos, né? Então, muito militar, eu acredito que vai colaborar e vai falar tudo. Aí essa história, sim, aí vai ser esclarecida. Porque, infelizmente, querendo ou não, a população tem o direito de saber. No ano de 2003, o vereador chamado Serginho Japonês concedeu um nome de rua para o seu irmão. Vocês pediram alguma coisa? Olha, a gente não pediu não. Ele fez porque o Serginho, eu acho que ele conhece muito a minha família, entendeu? Não é só o do meu irmão que tem o do meu tio também. Então, por causa dele ser da família, de ser tradicional na cidade, eu acredito que isso foi uma homenagem que ele fez. Este é o bairro da Vargem, em Varginha. Esta rua tem 3 nomes: Rua 198, Rua Abrão Cainelli ou Rua Marco Eli Xerezi. Em 2003, a Câmara Municipal de Varginha resolveu homenagear o soldado Marco Eli Xerezi com o nome de uma rua, num bairro da cidade. Apenas esqueceu de colocar a placa. Não há identificação. A homenagem do soldado morto ao se atracar com o ET? Só para quem mora aqui e que sabe o nome da rua. Um visitante como nós, por exemplo, fica muito difícil. Você tem a absoluta certeza, absoluta convicção que o que levou o seu irmão a óbito com a saúde perfeita foi o contato com uma criatura extraterrestre? Exatamente. Sem nenhum comentário. É isso mesmo. Nós estivemos em Varginha por 2 períodos. No primeiro período, nós tínhamos uma entrevista marcada com um médico que atendeu Marco Eli Xerezi. Ao chegarmos no hospital e ligarmos para o médico, que estávamos já no estacionamento, ele simplesmente se negou a falar conosco, sem dar nenhuma explicação. Porém, na imprensa internacional, o mesmo médico diz que no leito de morte, o soldado Marco Eli Xerezi teria confessado a ele que capturou a criatura. Ele relatou
que ele participou da captura de um cervo que tinha aparecido aqui dias anteriores, que inclusive tinha lesionado o seu braço. E foi assim que terminou a história de Marco Eli Scherezi, que no dia 15 de fevereiro de 1996 finalizou a sua história. Menos de um mês depois dele ter se atracado com a criatura, ele morreu de falência múltipla de órgãos. O resultado oficial de sua morte foi septicemia, uma imunodeficiência nunca vista até aquele momento. Todos os exames foram feitos, nada foi comprovado. Ele estava com 23 anos de idade, havia acabado de fazer um concurso físico e intelectual para sargento e havia passado. Era militar, não fazia uso de nenhuma substância ilícita, estava no auge da sua saúde. E mesmo assim, os medicamentos da época não fizeram efeito. Aqui está Marco Eli Scherezi. Aqui termina sua história. Nós fomos ao zoológico de Varginha investigar as 5 mortes de animais até hoje de forma misteriosa. Estamos aqui no Zoológico Municipal de Varginha, onde no dia 21 de abril de 1996, a dona Terezinha Galo Kepf teria avistado uma criatura extraterrestre. Nós vamos entrar lá e conversar com o veterinário que fez a necrópsia nos animais. 5 animais morreram. Marcos, você tinha noção naquela época que o caso teria tamanha repercussão? Não, de maneira nenhuma. Eu estava fazendo, era uma questão corriqueira, né, de normalidade dentro do zoológico, e eu tinha conseguir esses exames, que não é uma coisa comum da gente fazer. Foi uma clínica que proporcionou que a gente fizesse esses exames por causa da quantidade de óbito realmente naquela época. Marcos, a que você atribui a morte desses animais? A gente não chegou a uma conclusão do que causou a morte dos animais, mas de uma maneira geral eles morreram por uma falência de órgãos e o intestino estava extremamente comprometido, de todos eles. Em toda a sua estada no zoológico, em todo o seu tempo de trabalho, você já viu animais morrerem num espaço tão curto, de hábitos alimentares diferentes, de uma forma tão inexplicável quanto essa que ocorreu em 1996? Realmente não. Tá? E é importante a gente falar disso, que eram animais com hábitos alimentares diferentes. Era uma jaguatirica, que é carnívoro, veados, que são herbívoros, anta, que é herbívoro, só que também entre a anta e os veados são bovídeos, eles são poligástricos, tem mais de um estômago, né? E a anta, ela é monogástrica, tem um estômago só. Então são animais com hábitos diferentes, hábitos alimentares diferentes, né, que tinham mais ou menos a mesma sintomatologia, uma necrose gastrointestinal severa. Mas esses animais vieram a óbito de uma maneira muito repentina, não estavam doentes, né? E a gente foi trabalhando e fazendo o serviço da gente sem essa preocupação de se resguardar quanto uma possível negligência, porque na verdade não existiu, a gente estava aí em cima fazendo o que podia, o que sabia, o que conhecia. Veja a opinião da ex-diretora do Zoológico de Varginha. Ela acha tudo muito estranho. A ciência que eu estudei informa que um animal, quando morre, ele leva 24 horas para entrar em putrefação, de 24 horas em diante. E os animais no zoológico, eles apresentavam uma característica estranha, que era assim, parecia que estava podre, mas não tinha cheiro. E eu não sei explicar isso. Como no laudo dizia que tinha uma substância tóxico-cáustica desconhecida. Então eu vi isso com muito espanto. Por mais que eu pesquisasse, não sei de onde surgiu isso. E a senhora diz também que de um dia para o outro o animal amanheceu morto nessas características. Sim.
Simplesmente não tinha nada, no outro dia ele estava morto. Né? A hipótese de envenenamento foi descartada? Nós não tínhamos, assim, motivos nenhum para... Nunca vi ocorrido envenenamento. Os nossos funcionários, pessoas muito sérias, trabalhavam lá há muitos anos, né? Então não havia motivo nenhum para isso. Seria até difícil de envenenar animais com hábitos alimentares completamente diferentes. Sim. Então não justifica, né? Então, e eu acho estranho. O trato digestivo alto, ou seja, esôfago, boca, estômago, estavam preservados, né? Havia aí uma putrefação por parte intestinal. Intestinal. Então, o que é muito estranho, né? Então, não tenho muita explicação científica para falar disso, não. Isso sugere, então, que eles não tenham comido algo estragado, não é isso? Pressupõe-se que sim, né? Que não tenha comido. O assunto foi só a nível intestinal, né? Então, como nós temos milhões de pontos de interrogação, não é verdade? E aí, né? É só isso que eu afirmo. É muito estranho. Você vai ver agora, com exclusividade, a interpretação dos laudos da necrópsia dos animais mortos em Varginha. Nós conseguimos 2 veterinárias independentes, uma paulista e outra catarinense. O que elas vão revelar é um furo no jornalismo nacional. É inédito. Fica difícil, gente, porque não tem uma causa concreta dessas mortes, né? Fica difícil até da gente falar o que poderia ter causado. É um mistério. Essas mortes, na verdade, são misteriosas. Animais com essas grandes lesões, sem ter uma perfuração, sem ter um ferimento, sem ter nada, esse tipo de necrose sem cheiro, isso é anormal, porque normalmente um animal morto ele começa a entrar em decomposição e o cheiro é bem forte, uma absorção cutânea de alguma substância tóxica para eles, né? Uma substância de repente nem conhecida. Veja que a veterinária diz ainda que os laudos estão muito vagos por conta de alguns animais estarem grávidos e não ter sido assentado nada, absolutamente nada, a respeito do conteúdo uterino deles. Sim, eu acho que ficou meio vago, porque a gente não tinha relatos se essas fêmeas já estavam prenhas ou não tinha esse relato. Podiam ter se aprofundado um pouco mais nessa pesquisa da causa mortis, né? A doutora Adriana Lisa fala agora sobre a possibilidade de uma intoxicação cutânea da tal substância tóxico-cáustica desconhecida. Sim, poderia. Inclusive, foi acho que constatado que tinha uma substância nessa criatura, inclusive uma das possibilidades de causa morte seria a absorção dessa tal substância, causando essas necroses, causando essas mortes. Dada a estranheza de todas as mortes, a veterinária chega a vislumbrar a possibilidade da relação com o aparecimento da estranha criatura no zoológico de Varginha. O estranho é que foi logo depois que essa criatura apareceu, né? Então eu acredito que esteja ligado sim a ela. A causa dessas mortes esteja ligada a ela, porque tudo é muito estranho, muito misterioso, né? Uma incógnita que realmente aconteceu, mas eu acredito que tem um envolvimento sim, nunca vamos saber como, né? Mas eu acredito que tem um envolvimento dessa criatura está relacionada a essas mortes. Veja agora a interpretação dos laudos pela veterinária Sheila de Santa Catarina. Ela só teve contato com o caso agora, quando nós passamos a ela esses documentos. Vejam o que ela diz. Esses laudos, a gente consegue interpretar que os animais morreram de uma forma estranha, que a gente não consegue realmente definir qual foi o fator contaminante. Tem algumas coisas que são bem estranhas nos laudos, como por exemplo o veado catingueiro que veio a óbito no dia 14 de março.
A necrópsia foi realizada no mesmo dia, não diz o horário em que a necrópsia foi realizada, mas o intestino já estava com necrose e uma degeneração avançada. Isso é uma coisa muito incomum. A gente não tem como saber do que o animal se alimentou, o que ocorreu, mas no laudo está bem especificado que ele não tinha uma moléstia principal, que a morte foi natural e a causa mortis é desconhecida. A gente não sabe do que o animal se alimentou nos momentos anteriores ao óbito, mas a gente sabe que isso ocorreu de uma forma estranha. Tem a jaguatirica fêmea, que até estava com um útero grávido. Ela morreu no dia 18, entre o dia 18 e o dia 19, tá? Então, entre as 17 horas do dia 18 até as 7 horas do dia 19, deve ter sido o último horário em que viram esse animal e quando encontraram morto. A necrópsia foi realizada no próprio dia 19, às 14 horas. Então, isso não dá 12 horas entre a última vez que o animal foi visto vivo e o horário da necrópsia. Isso tudo se baseando no relatório que foi recebido. Ela também não tinha a moléstia principal, a causa mortis é desconhecida e diz que a morte foi natural. O que chama atenção no laudo dessa jaguatirica, de número 212, é que ela estava com o intestino com processo degenerativo necrótico, os rins congestos, coração com hemopericárdio, isso quer dizer que tinha líquido ao redor do pericárdio, o fígado congesto, os pulmões não apresentavam patologia, a bexiga estava normal e o estômago estava vazio e sem achados. Isso quer dizer que provavelmente não foi de algo que ela tenha se alimentado. O que pode ter ocorrido é uma morte por estresse. Então, esses são sintomas assim do mal súbito provocado por estresse. O que será que provocou estresse nesse animal? O que aconteceu na noite desse dia no zoológico, do dia 18 de março no zoológico, para que pudesse levar a um estresse tão acentuado que acarretou na morte desse animal? O veado catingueiro de número 167 é um macho e também morreu no dia 21 de março. A necrose dos intestinos mostrou a mesma condições dos outros animais, o que é muito estranho. Acúmulo de líquido nos pulmões. É descartada a doença cardíaca ou renal, porque os corações e os rins estavam normais. E a necrópsia foi realizada 15 minutos após a morte e já tinha um processo avançado de necrose intestinal. Isso é muito rápido. A dona Terezinha Galo Kepf estava participando de uma festa neste salão. Saiu aqui nesta varanda para fumar um cigarro. E aí ela avistou, nesta grade, do lado de fora, uma criatura aparentando ter um capacete, olhos bem grandes vermelhos, de pele marrom, lisa, olhando para ela. Ela ficou absolutamente petrificada. Ela olhou para a criatura e a criatura olhou para ela. A principal testemunha do avistamento da criatura no zoológico foi a dona Terezinha Galo Kepf. Nós entrevistamos o seu filho Marcos Kepf, que pela primeira vez, com exclusividade, falou sobre sua mãe. Houve sim uma mudança na vida dela, né? na saúde dela. Talvez parte disso aí proveniente ao avistamento, porque ela passou a tomar medicação para acalmar, para dormir. Então eu não sei se isso acelerou um processo na saúde dela que veio a prejudicar outros órgãos, alguma coisa nesse sentido. Marcos, algum membro da sua família em algum momento chegou a duvidar da sua mãe? Não tinha o porquê de duvidar da minha mãe, né? Nós ficamos, num primeiro momento, meio que apavorados. O que será que ela viu ali, né? Naquele lugar, né? E todos nós apoiamos ela. Minha mãe não bebia, não estava efeito de algum medicamento, de nada, né? Então ela estava em sã consciência
E se você perguntasse 1 ou 100 vezes para ela, era a mesma coisa que ela tinha visto. Ela contava exatamente a mesma história. Então, eu acho que não tinha o porquê de duvidar da palavra da minha mãe. Mas nem só de dor, morte e sofrimento foi a passagem da criatura em Varginha. Muita gente saiu lucrando com essa história. Não só o município em si, mas também pessoas do comércio, da rede hoteleira e a cidade em geral, que nunca mais foi a mesma. Sr. Zé Ailton, em 96 teve mesmo o ET de Varginha? Olha, eu não posso falar, só sei que o Exército esteve aqui, né? Depois mais pra frente teve o pessoal dos Estados Unidos, agora a gente não sabe, né? Cada um fala uma coisa, né? É provável que teve. Né? Senão eles não estariam aqui à toa, não é isso? Senão eles não teriam vindo aqui o Exército, aqui, né? As meninas não falam nada, sumiu, né? Na sua opinião, teve o ET de Varginha ou não? Teve, que teve. Mas deixou do certo pelo duvidoso, porque ninguém teve êxito em vê-la. O senhor não conhece ninguém que viu? Há histórias que alguém que viu, mas ninguém sabe quem são essas pessoas mais. Tá, o senhor viu movimentação na cidade naquela época? Sim, com certeza, inclusive do Exército. No dia, teve um vai e vem para lá, um corre-corre para lá e para cá, mas sem êxito de alguém ver o tal ET. Essa movimentação foi só naquele dia, nunca mais teve nada parecido com o Exército aqui em Varginha? Não, foi só naquele dia. Você houve muita história que teve caso e tal, só que muita gente fala que não houve. Mas como que não houve se ficou quase um mês o Exército aqui rodando, fechou o bairro, então não tem como não comprovar que não teve. Só que no caso, minha mãe estava no hospital para ganhar eu na época, ela falou que fechou o hospital inteirinho, que colocaram alguma coisa lá dentro e ninguém sabe o que é até hoje, entendeu? Então ninguém pode comprovar se foi verdade ou se foi mentira. Tá, então você tem a idade do ET, 21 anos. 21 anos. Na sua opinião, o que aconteceu aqui naquele janeiro de 96? As meninas. Elas eram pequenas, agora tô grandona. Elas viram o ET lá. Elas que acharam. O Exército levou embora, não trouxe. Mas foi acontecido, foi. Na sua opinião, o senhor que mora em Três Corações, teve ou não teve ET em Varginha? Eu acredito que não. Foi mais uma alusão das meninas, ilusão, tal, mas eu não acredito não. Definitivamente eu não acredito não. Tá, definitivamente o senhor não acredita? Não acredito. É que é quase impossível um outro, né, ser de outro planeta vir visitar a gente assim, então a NASA ia logo captar tudo, né? Juliana, você acredita no ET? Não, não acredito. Você morava aqui naquela época, é muito nova? Não, já morava aqui já, mas não acredito não. Para você então é tudo história, lenda? Pode ser um animal, alguma coisa que ela pode ter visto e se confundiu, pode ser. Não acredito não, porque é história, né? História, não acredito em ET não. Mesmo você estando sentado no pé dele aqui? Mesmo estando sentado, eu não tenho medo dele não acredito não. Eu que criei os primeiros souvenirs do ET. A partir de 10 dias que a televisão passou a mostrar o ET de Varginha, eu já construí um souvenir. E foi um sucesso, tanto quanto do ET. O ET me trouxe muitas coisas boas. Me trouxe terapia ocupacional, ele me trouxe suprir as pequenas dificuldades financeiras que todo brasileiro passa. Principalmente agora, nessa época de crise, ele me ajudou muito a superar essa crise que está passando o país. O ET, para mim, foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Ele literalmente caiu do céu para mim. Barry, para você, o ET atrapalhou ou o ET ajudou Varginha? Hoje, Varginha é mundialmente conhecida aí pelo fato ocorrido na cidade, a suposta aparição há 21 anos atrás, e eu só vejo benefício nisso. As pessoas visitam nossa cidade, tiram fotos embaixo da nave, em alguns bonecos que nós temos espalhados pela cidade, e também pelo lado do comércio, né? Nós temos aí alguns artesãos aí que fabricam, confeccionam bonecos, enfim, eu só vejo
benefício nisso. Além disso, também está para ser inaugurado o Memorial do ET, né? Esse memorial foi feito com que verba e quanto custou esse memorial para o município, Barrê? Bom, esse memorial ele é um projeto mais antigo e com uma verba do Ministério do Turismo, né, uma verba federal, aproximadamente R$1.100.000 a R$1.200.000, se eu não me engano. Ele está praticamente com a obra finalizada, em torno de 98%. Algumas coisas, os detalhes finais realmente que a Prefeitura notificou a empreiteira que realizasse alguns ajustes e a gente deve estar aí nos próximos dias recebendo a obra. Posteriormente vem a segunda etapa. A segunda etapa, juntamente com o secretário de Turismo do Estado, o Ricardo Faria, nós estivemos lá em Belo Horizonte junto com ele, um secretário que realmente acredita aí no potencial do ET de Varginha. Ele já esteve aqui outras vezes e, particularmente, ele confessou ali que ele gosta do caso, ele admira o caso de Varginha e nos garantiu aí, tem um compromisso conosco de uma verba aí de aproximadamente de R$500.000 para o conteúdo do memorial. Nem de longe vai ser assim um prédio morto, um elefante branco. Sim, com certeza não. Nós estamos aí empenhados em colocar o memorial para frente, estamos recebendo a obra. A partir desse momento que recebemos a obra, daremos continuidade no conteúdo. E você estava me dizendo que você está desenvolvendo produtos novos, né? Tem um produto específico. Você pode me explicar cada um deles, por favor? Esse ET em especial, logo que assumimos a Secretaria de Turismo de Varginha, eu pedi para o nosso artista plástico aqui, o Gleiber, que elaborasse um ET específico da cidade, realmente um ET de Varginha, e a gente conseguiu unir aí duas coisas que levam a nossa cidade a ser conhecida para fora, né? Que é o ET, o extraterrestre, e o café. Varginha também é conhecida como a capital do café, então esse ETzinho ele está tomando uma xícara de café, os 3 chifrinhos, né? Como as meninas que visualizaram o ET, falaram que ele tinha 3 chifrinhos, os 3 chifrinhos são grãozinhos de café, enfim, está em fase de, né, estamos finalizando também, e logo a gente estará com esse ET aí divulgando, faremos aí alguns modelos maiores para serem instalados na rodoviária, no aeroporto, em alguns pontos turísticos da cidade. Nós estamos aqui com o artista plástico Gleiber Antônio Piva, que é da Secretaria de Turismo e Comércio de Varginha, que ele está desenvolvendo o novo ET de Varginha, é o novo mascote da Prefeitura, é isso mesmo, Gleiber? É isso mesmo, nós estamos desenvolvendo um ET mais com a cara de Varginha agora, né? E quais são as características desse novo ET? Você poderia explicar pra gente aqui no modelo? Explico. Bom, em primeiro lugar ele está segurando uma xícara de café, e a gente fez a xícara um pouco maior do que o normal, justamente para chamar atenção para isso. Que são os 2 produtos interessantes da cidade, né? O café e o ET. Então, para realçar isso, para a gente poder fazer um souvenir interessante que remetesse mesmo para Varginha, nós usamos essas características. Em cima, na cabeça dele, você pode perceber que são 3 grãozinhos de café. E o viés da camisa dele forma a letra V de Varginha. O cinto também vai ter o V de Varginha. Então ele é bem caracterizado para que as pessoas fixem a ideia do ET e do café como produtos turísticos nossos aqui. Prefeito, o que significa a vinda do ET, suposta vinda do ET, há 21 anos para o município? Olha, esse fato realmente teve uma dimensão muito grande, teve repercussões a nível mundial. Aqui vieram ufólogos, cientistas de várias partes do mundo para exatamente fazer uma constatação. Há muitas versões que circulam, algumas acreditando, outras desacreditando, mas o importante é que esse fato ele realmente deu a Varginha uma divulgação extraordinária e naturalmente ele rendeu divisas para o município. E o assunto foi mantido, foi desenvolvido, a prefeitura tomou algumas providências, construiu abrigos com motivações, planetárias, e tudo leva a crer que tem um lado real,
não é? Porque isso não ia nascer do nada, não ia de repente, num passe de mágica, alguém inventar essa história. O fato não foi totalmente esclarecido, ficaram aí as discussões, mas enfim, os resultados foram positivos, porque trouxemos a Varginha pessoas que até hoje ainda vêm aqui para tirar fotografia. Nós temos uma praça aí que tem uma estatueta do ET, e as pessoas tiram retratos, levam recordações exatamente sobre esse fato. O senhor diria que a rede hoteleira se desenvolveu nesses 21 anos por conta da história do ET? Eu não diria isso, mas foi um dos fatores que contribuiu positivamente para esse desenvolvimento. E a prefeitura fez os investimentos que ela podia fazer, não apenas nas questões aí da urbanização, na presença em praças, como nós temos uma praça, como já disse aqui, uma caixa d'água muito bonita, que ela retrata assim como se fosse uma nave, um disco voador. Nós fizemos um memorial, né, exatamente para registrar de uma forma materializar esse fato, um memorial do ET, que é uma obra de arquitetura também identificada com o acontecimento. Eu acho que é uma coisa que está aí, que veio para ficar. Veja o depoimento do ufólogo Joseph Prado, que foi quem conseguiu a versão completa do IPM, Inquérito Policial Militar, que o Exército Brasileiro fez sobre o caso Varginha. É simplesmente uma piada. O Exército Brasileiro produziu entre os anos de 1996 a 1997 um inquérito policial militar sobre o caso. Por que você acha que demorou tanto tempo para vir à tona e quem conseguiu isso na sua integralidade? Esse inquérito demorou para vir à tona porque o Exército trabalha sempre ocultando a informação, principalmente no quesito ufológico. Isso é fato, haja visto que, por exemplo, enquanto a Aeronáutica divulgou milhares de páginas de documentos relacionados a OVNIs no Arquivo Nacional, o Exército não colocou uma única página. Mesmo quando a gente pede via Lei de Acesso à Informação, isso não acontece. Há pouco tempo atrás, eu consegui, via Lei de Acesso à Informação, eu consegui oficialmente uma cópia dos arquivos, uma cópia completa dos arquivos originais do IPM colorida, incluindo aí as mais de 70 páginas que faltava na versão que era amplamente divulgada pela Isto É e pelos ufólogos do país, onde também consta algo que ninguém tinha, que era o depoimento do Ubirajara Franco Rodrigues e do Vitório Pacatini. Então você diria que o Exército Brasileiro não teve a intenção de esclarecer o caso e sim desqualificar não só o caso ET de Varginha, mas também todos os envolvidos em sua investigação? Uma das táticas do Exército para conseguir desqualificar o caso e os pesquisadores era transformar o ET de Varginha, vamos dizer assim, no mudinho, que era uma testemunha que, na verdade, foi o alvo do Exército para explicar o caso, e um alvo que não tinha nem como se defender ou falar que não era ele, porque ele possui problemas mentais e tudo mais. Na tentativa e no esforço do Exército para transformar o mudinho no ET de Varginha, eles tiveram que pegar uma foto dele e aplicar diversos filtros, incluindo desfocagem, escurecer, sombra e N filtros, até chegar em algo que chegasse próximo à descrição do ET, que para mim é, no mínimo, chamar a gente de ignorante, né? Você diria que acusar alguém de algo que ela não fez, não podendo se defender por ter problemas mentais, seria covardia? E isso é interessante. O Exército não só imputou nele como sendo o alvo do avistamento, vamos dizer assim, o pivô da história, como também o Exército, no seu inquérito policial militar sobre o caso, não entrevistou as 3 principais testemunhas, que são a Liliana, a Valquíria e a Kátia. Isso daí deixa claro, assim, pelo menos para mim, que não houve interesse em esclarecer o caso. Houve interesse em se criar a versão do Exército para o caso. O Exército chegou em determinado momento dizer que a criatura que eles levaram para o hospital era um casal de anões que iam, e a esposa estava grávida num dia de chuva. Eu tento imaginar a cena, né? Espero que o público tente pensar comigo. Tenta imaginar vocês um comboio do Exército que tem destino certo, na estrada, vê um casal de anões, para o comboio inteiro, opa, sobe aí, vamos todo mundo para o hospital, levar esses anões para o hospital. Gente, isso não existe. Comboio militar não para civil. O Exército, no máximo, que se visse isso, ia chamar o SAMU, os bombeiros, a polícia, mas ele não ia parar um comboio inteiro para levar anões grávidos
pro hospital. Lembrando que, apesar deles afirmarem isso, eles nunca apresentaram nenhum documento que comprove que um casal de anões esteve hospitalizado para ter filhos no hospital, né? Bom, Joseph, já que o inquérito não fala nada com nada, então deve ter umas 3 ou 4 páginas apenas, é isso? É, isso que é o interessante. Esse aqui é o pequeno inquérito de mais de 350 páginas, que concluiu, no final, que não houve crime por parte dos ufólogos e que também eles não atacaram a honra do exército, apesar de, no final, eles desqualificarem os ufólogos. Após terem participado de um interrogatório na ESA, Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, os ufólogos Ubirajara Franco Rodrigues e Vitório Pacatini nunca mais foram os mesmos. Ubirajara Franco Rodrigues negou absolutamente tudo que já havia dito a respeito do caso Varginha. Hoje, inclusive, diz que não há provas cientificamente comprovadas do fenômeno, sendo que a maioria das provas que há até hoje, ele, Ubirajara, ajudou a produzir, ou seja, virou a casaca. Já Vitório Pacatini vive há 21 anos escondido, como se fosse um marginal. Por ele não ter negado uma palavra até hoje do que ele disse à época, ele pagou com a liberdade. Ele simplesmente está escondido. Nossa equipe teve acesso ao endereço de e-mail de Pacatini. Mandamos um e-mail para ele tentando contato, mas infelizmente ele não respondeu. Ele está com medo. Vive com medo há 21 anos. Ele teve a vida totalmente transformada por conta de ter sido honesto consigo mesmo até hoje sobre a aparição. Não estranhamente, depois desses depoimentos que eles fizeram no IPM, o Ubirajara se afastou do caso, Pacatini desapareceu. Quantas páginas o depoimento trouxe com a fala deles? De um deles, 3,5 páginas e de outro, 3 páginas e 1/3. No meu ver, pouquíssimo para quase 4 horas de conversa. Um ponto interessante é que se você imaginar que esses dois ufólogos estavam no caso junto com o grupo dos 7 principais ufólogos que estavam pesquisando o caso e estavam se comunicando o tempo todo. Se você é um deles, todo mundo do seu grupo de pesquisa sabe que você está indo dar um depoimento dentro do exército. Quando você sai daquele depoimento, qual que é a primeira coisa que você faria? Eu comunicaria meus amigos. O Ubirajara não. Ele esqueceu. O Claudeir, na época, que ligou pro Ubirajara pra falar: e aí, Bira, como é que foi? Não deu tudo certo lá? Ah, esqueci de te ligar. Você esqueceria? A intenção do IPM foi essa, não foi esclarecer o caso. Eles pegaram os fatos da forma que eles queriam, direcionaram o resultado para desqualificar não só o caso, como também os dois ufólogos, e deram o caso como encerrado, ponto. Acabou aí. Este é o terreno da rua Benvenuto Braz Vieira, no Jardim Andere, aqui de Varginha, que está à venda. Mas o proprietário não quer vender para qualquer pessoa. Ele quer trocar com a prefeitura. E a prefeitura está elaborando um projeto de lei que vai enviar à Câmara Municipal para que a Câmara autorize essa troca. A prefeitura quer fazer deste local também um local turístico em Varginha em decorrência do ET. Mas o que diz a ciência sobre as viagens interestelares? Fomos até o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, para ouvir um cientista espacial. Dr. Reinaldo, como um cientista espacial se posiciona em relação a casos envolvendo a possível existência de ETs, como o de Varginha? Bom, a maioria dos cientistas, eu acredito, admite a vida extraterrestre, inteligente. Um exemplo contundente disso é o Projeto 7, Searching for Extraterrestrial Intelligence Project, um projeto internacional que envolve a NASA, a ESA, European Space Agency. Então, admitir a vida inteligente em outros planetas que estão em outras galáxias, isso não é um grande problema do ponto de vista científico. Porém, o caso Varginha, ele envolve um contato imediato com um suposto alienígena, E essa suposição, ela implica diretamente na hipótese de um objeto voador identificado como uma nave espacial. Provavelmente de um outro sistema solar, numa outra galáxia, enfim, de
vindo de bem distante, porque nos planetas do sistema solar nós sabemos que não tem vida. Então aí, em geral, os cientistas são, em sua maioria, muito céticos. E qual a razão deste ceticismo? Bom, a razão vem da realidade da estrutura física, né, da constituição física do universo, descrita pela teoria da relatividade especial, em primeiro lugar. Né, ela impõe várias restrições severas à existência de naves espaciais que possam viajar a distâncias interestelares. Além disso, a energia necessária, né, para deslocar essa nave, a aceleração que ela tem que atingir, o tempo que ela vai levar para atingir uma velocidade que seja metade da velocidade da luz, por exemplo, né, que com isso ele conseguiria chegar a uma estrela que está distante de 10 anos-luz, por exemplo, ele chegaria aqui num tempo hábil para que os ETs, né, os extraterrestres, estivessem vivos, né, nessa espaçonave. Então essas restrições todas da física, até onde nós conhecemos, elas são extremamente limitantes à existência de uma nave espacial que possa viajar de uma estrela a outra, né? Isso a gente pode fazer as contas matemáticas e físicas e mostrar que isso é inviável. Agora, Dr. Reinaldo, em linhas gerais, há alguma explicação científica alternativa que permita admitir a visita de extraterrestres inteligentes ao nosso planeta? Bom, em linhas gerais, eu acho que existem duas visões, na minha interpretação, né? Existem duas grandes visões que separam aí os cientistas, né? Uma visão que envolve o chamado empirismo estrito, né? Aquelas pessoas que não querem perder tempo, o que a física não consegue, a física contemporânea não explica, então você não tem que perder tempo, né? Não é um fato real, então o cientista não quer nem discutir isso, né? E existe um outro tipo de pensamento, uma outra corrente, que eu chamo de fenomenologia prospectiva, ou se a gente quiser chamar de especulação científica. Essa é muito interessante, é o que move, digamos assim, né, de certa forma, a pesquisa científica de fronteira. E nesse sentido eu acho que você admitir que a nossa física ainda é muito nova, os nossos conhecimentos a respeito de transporte de energia, combustão, física dos materiais e principalmente os fenômenos quânticos, que ainda a física quântica é muito nova, né, muito recente dentro do conhecimento humano. Tudo isso coloca para a gente aquela pergunta, né? E daqui a 500 anos, 400 anos, né? Será possível, por exemplo, você teletransportar um objeto? Você teletransportar uma pessoa, né? São perguntas totalmente especulativas, né? Mas muito instigantes, que eu acho que não podem ser descartadas à luz de uma pesquisa ufológica, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre na fronteira, fazendo essas perguntas especulativas, mas perguntas inteligentes que possam, caso a gente tenha uma surpresa, digamos assim, do ponto de vista epistemológico, né, no conhecimento, olha, há uma evidência quase cabal da existência de uma nave espacial que está se aproximando da Terra. Enfim, qual é a interpretação da ciência em relação a um fenômeno desse tipo? Então acho que a gente tem que estar preparado, né, para esse tipo de pergunta e tendo algumas respostas que possam projetar o conhecimento que nós temos hoje para o futuro, né? Porque certamente se existe seres extraterrestres que podem viajar a distâncias interestelares, né, se eles estão fazendo isso é porque eles dominam uma física que ainda nós não conhecemos, uma física muito mais avançada, que inclui obviamente uma tecnologia também muito mais avançada.
E chegamos ao fim do nosso documentário. Foram 2 meses de esforço intenso de reportagem e muitas dificuldades, mas estamos satisfeitos com a sensação do dever cumprido, por ter trazido até você fatos inéditos que melhorará a sua compreensão sobre o misterioso caso de Varginha. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência e até a próxima.